Graça e paz, amados, que Deus vos abençoe abundantemente, poderosamente. A palavra que cura hoje nos traz um assunto preocupante, que é a falsa liberdade do nada a ver. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23, está escrito: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Amados, o apóstolo Paulo falou sobre os limites da liberdade cristã. Para que possamos entendermos melhor, estamos livres pela graça de Deus. A graça de Deus nos alcançou. Somos o que somos pela graça de Deus. Não vivemos mais no antigo pacto da lei, da condenação. Jesus nasceu e inaugurou um reino firmado em justiça, bondade e misericórdia. E a graça de Deus se manifestou no ministério de Jesus. Ele trouxe a realidade da graça maravilhosa de Deus. Graça de Deus é um favor imerecido, não por obras, para que ninguém se glorie. Amados, só que muitos estão confundindo esta liberdade da graça de Deus. O título de hoje da palavra que cura, que fala sobre a falsa liberdade do nada a ver, está evidente na maneira de proceder, de agir e do entender de muitas pessoas. Estão fazendo coisas que não agradam a Deus, que entristece o Espírito Santo de Deus, e quando o assunto é abordado, ou quando a pessoa é alertada ou disciplinada, e as pessoas dizem: não tem nada a ver. Liberdade. O que é liberdade? Liberdade é a ausência de restrições ou de interferência. Liberdade é um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo. Por isso que estão vivendo, procedendo e fazendo da maneira que querem e dizem: não tem nada a ver. Eu estou vivendo na graça de Deus e Deus é rico em perdoar. Não tem nada a ver eu fazer isto ou fazer aquilo. Quando o apóstolo Paulo falou que todas as coisas são lícitas, o que é lícito? Lícita, o que é permitido ou admissível. As pessoas estão pegando o versículo, a primeira parte do versículo, e dizendo: está escrito que todas as coisas são lícitas. Mas estão se esquecendo da conclusão, do raciocínio e da advertência do versículo, que fala: são lícitas, são permitidas, são admissíveis, mas nem tudo convém. Tudo para nós é permitido, é admissível, mas nem todas edificam. É isto que nós temos que nos colocarmos numa reflexão diante de Deus e pedirmos o entendimento a Deus, que servir a Deus não é com este ponto de vista. E quando a gente até se coloca diante das pessoas, nós falamos: não, eu não faço isso. E as pessoas contestam conosco: não tem nada a ver. Eu conheço pessoas
que são cristãs, que bebem, que fumam, que fazem isso, fazem aquilo. Não tem nada a ver. E por que você não faz? Não tem nada a ver. Amados, biblicamente, Deus nos mostra o caminho, o que devemos seguir. Porque nós não estamos mais debaixo do pecado da natureza antiga. E a gente insiste em fazer as coisas da velha criatura. A palavra de Deus fala que quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, diz que eis que tudo se fez novo. Que nós deixamos as práticas que tínhamos para trás. E o apóstolo Paulo, mais uma vez, fala no livro de Romanos, a epístola, que é uma carta de Romanos, capítulo 6, que vão dos versículos 14 ao 18, e no 14 está escrito, amados, assim o pecado não deve ter domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E quando a gente continua com práticas e dizendo que não tem nada a ver, o pecado está continuando a ter domínio sobre nós. Amados, mas o que estamos fazendo com a liberdade da graça de Deus? O que eu amo no apóstolo Paulo é que ele mesmo fazia pergunta e ele mesmo respondia. Romanos, capítulo 6, 1 está escrito: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui, amados, fala sobre o batismo em Cristo. Aqui não está falando sobre o batismo por imersão em água. Eu costumo falar que o batismo por imersão em água, a Santa Ceia, são ordenanças de Jesus. E batismo por imersão não traz salvação para ninguém. Não dá salvação a ninguém. O batismo que te garante a salvação é quando você reconhece Jesus como teu Salvador. Batizados na sua morte. É o que representa. Morremos com Cristo para o mundo. E ressuscitamos em glória para vivermos em novidade de vidas. E diz no versículo 6, sabendo isto, que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, a velha natureza humana foi para trás, porque ainda nós estamos na prática do nada a ver. Foi só uma vez. É só um pecadinho. E para Deus não existe pecadinho, nem pecado, nem pecadão. Para Deus, que é santo, pecado é pecado. E Ele nos diz: sede santos assim como eu sou. Santos quer dizer, amados, separados. Uma nova essência, uma nova conduta e proceder de vidas. E no 6 está escrito, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, estão entendendo? O velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Estão entendendo, amados? O pecado nos escraviza, nos coloca em cativeiro. E quando a gente fica achando que é certo, a falsa liberdade do nada a ver, a pessoa se torna escravo de viver pecando, de continuar entristecendo o Espírito Santo de Deus. No 12, o apóstolo fala: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Amados, são muitas paixões humanas, são muitas bandejas, são muitos oferecimentos
sexo fácil, adultérios, vícios. E isto aí são paixões humanas. 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Iniquidade, amado, quer dizer pecado. Iniquidade é aquele que se costuma a pecar, já se acostumou, já não tem mais temor de Deus, acha que é certo. E o nada a ver nos traz a iniquidade de se acostumar a pecar. O nada a ver está nos fazendo pecar. E o nada a ver em adulterar? Carnal e espiritual. Que quando a gente fala sobre adultério, a gente se reporta logo ao adultério carnal, a uma traição. Mas o adulterar, o adultério, não é só o carnal, é o espiritual. O carnal, em Provérbios, capítulo 6, versículo 32, 33, está escrito: mas o homem que comete adultério não tem juízo, pois destrói a si mesmo, e será ferido e desonrado, e sua vergonha jamais se apagará. Esse é o adultério carnal. Não tem nada a ver eu pular cerca, né? Assim que diz. Ah, foi só uma vez. Ah, eu não resisti. Eu vou pedir perdão a Deus. Amados, mas quando o outro cônjuge fica sabendo, destrói o relacionamento. A pessoa que fez isso, que quebrou o pacto, a aliança de um ser fiel ao outro, na saúde e na doença, passa por uma vergonha. A gente vê relacionamentos destruídos, famílias em separação, filhos chorando. E aquele que foi traído dificilmente vai confiar mais no traidor. Este é o adultério carnal do nada a ver. O nada a ver. E o adultério espiritual. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15 e 17, está escrito: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Está entendendo, amados? O adultério espiritual é você, na prática da falsa liberdade da graça. Ah, eu sou na graça, eu sou livre. E você quer servir a dois senhores. Você quer servir a Deus e ao diabo. E a palavra de Deus está dizendo que a um a gente vai aborrecer. Não se pode servir a dois senhores. O nada a ver do adultério espiritual é o sincretismo. Eu vou ali, eu vou aqui, eu vou acender uma vela, eu vou crer nisto, eu vou crer naquilo, eu vou me prostrar diante de imagens. Eu vou ali só uma vez. Me chamaram. Tem nada a ver. E você trai a fé em Deus. O nada a ver te leva a você apostatar da fé de um Deus, apostasias. O nada a ver do sincretismo faz você crer em heresias. Heresias parece que é verdade, mas não é. Estão cheios de falsos mestres, falsos profetas, dizendo para nós que não tem nada a ver. Deus é amor, Ele perdoa, Ele é misericordioso. Amados, mas a palavra de Deus fala que Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele nos perdoa, Ele é misericordioso, mas as nossas atitudes, as nossas práticas do nada a ver têm consequências. E quando nós dizemos que não tem nada a ver sobre a bebida, sobre a embriaguez. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aqui é tido como referência vinho, mas isso vale para todo tipo de bebidas com teor alcoólico. Por que que aqui Paulo fala aos Éfesos, que há devassidão? Porque
As pessoas não têm domínio próprio. Ah, eu só vou beber um cálice, uma taça. E quando vê, já bebeu 1 litro. Não para. E quando tem a devassidão, você ali é influenciado, tem uma influência maligna, e você começa a picar. Porque o teu juízo já não está ali, o teu metabolismo já está descontrolado. Em nome de Jesus, vamos termos uma consciência de não sair por aí bebendo, de nós perdermos os nossos altos controles. E o nada a ver de mentir. Ah, é só uma mentirinha. Ah, mesmo se a pessoa souber, a pessoa não vai levar em consideração. E começa com uma justificativa. Eu menti por causa disso ou por causa daquilo. Eu menti para que não houvesse uma tragédia. É o nada a ver, que quer camuflar a tua mentira. E a palavra de Deus fala que o diabo é o pai da mentira. Em Provérbios 12, 17 e 20 diz: quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. Amados, em nome de Jesus. Quantas vezes a gente mentimos, colocamos a pessoa em má situação. A gente está sabendo que nós estamos mentindo e a gente não é capaz de desfazer aquela mentira. E Paulo disse aos Romanos 3, versículo 4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O nada a ver nos fazem trazer escândalo para o Evangelho. E no Evangelho de Mateus, capítulo 18 e 17, está escrito: ai daquele homem por quem o escândalo vem. Estão entendendo, amados? Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Foi Jesus que disse: ah, eu vou adulterar. Ah, ninguém está vendo que eu estou com outro homem, outra mulher. Aí chega uma pessoa que sabe que você é casado, que você tem compromisso, que você é um cristão. Aí um escândalo. Ué, cristão, que isso? Está com outra mulher? Está traindo? Aí você é objeto de escândalo quando sai por aí bebendo. Aí dizem: nunca vi cristão beber. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Ou então você mente. As pessoas te pegam numa mentira. Escândalos. Vai ter um juízo. Nós teremos que prestarmos conta diante de Deus das nossas obras, quer sejam boas ou más. E eu termino essa mensagem da palavra cura. É o que está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, 11. Apocalipse é o último livro do Novo Testamento, são os fins das coisas. Está dizendo assim, que continue o imundo ainda sendo imundo. Olha que coisa triste. O nada a ver fazem muitas pessoas se tornar imundo, pecando, trazendo justificativas. E ali está escrito: continue injusto, fazendo injustiça. Será que nós achamos que toda hora a gente está na prática da falsa liberdade do nada a ver? Perguntemos para nós mesmos: é justo isso? Essa liberdade é a graça que Deus nos deu? Em nome de Jesus, amados. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Que nós possamos fazermos uma reflexão. Em nome de Jesus. Que nós possamos fazermos uma reflexão. Que a gente possa parar, repreender. Isto é do diabo, isto é diabólico. Essa palavra do nada a ver. Vamos repreender esta palavra do nada a ver das nossas vidas. Queremos receber milagres e o favor de Deus? Vamos revermos, então, a falsa liberdade da prática do nada a ver, de achar que nada tem a ver. Em nome de Jesus. Deus quer nos abençoar. Deus quer que nós tenhamos uma vida em abundância.
Deus quer que a gente o sirva sem mentira, que a gente tenha um caráter, uma essência boa, que nós não sejamos somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Vamos, amados, fazermos essa reflexão. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós estamos orando, aquilo que nós estamos pleiteando a Deus por causa da prática do nada a ver. Toda hora está fazendo algo que está entristecendo o Espírito Santo de Deus, está trazendo escândalo. Depois a gente ora, pede o perdão e fala, não tem nada a ver. Eu pequei, mas pedi perdão. Está esquecendo das consequências e que estamos sendo escândalos para o Evangelho de Jesus. Que Deus fale melhor em cada coração. Eu sou a pastora Sandra Brito e oro por nós. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Senhor, por estar nos mostrando que este nada a ver está nos distanciando de Ti, está nos fazendo imundos, hipócritas, mentirosos, está atrapalhando o nosso relacionamento contigo. Senhor, eu peço, Senhor, por minha vida e pela vida de cada irmão, que haja um retroceder, que haja uma renúncia, que façamos como Daniel fez, que resolveu firmemente em seu coração não se contaminar, que cada amado e que eu possa resolver firmemente em meu coração não se contaminar mais com nada a ver, com esta falsa liberdade. A graça não é isso. A graça não nos permite a gente continuar pecando. Então, Senhor, trabalha no coração e na mente de cada amado, que cada amado possa entender que a vida com Cristo é uma vida diferente, é um novo homem. Obrigada, Senhor, por esta intercessão. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu sou a pastora Sandra Brito. Se inscrevam no canal, sinalizem, ative o sininho para que as mensagens cheguem até vós. Compartilhem, amados, com amor, compartilhem. Curtam, me ajudem nesse ministério da palavra que cura. Pessoas precisam serem curadas de acharem que o nada a ver não tem nada a ver. Compartilhe, agradeço os que estão se inscrevendo, estão visualizando. Que Deus vos abençoe poderosamente, abundantemente. Amém. Graça e paz.